Olá pessoal, no vídeo anterior tínhamos dois objetivos. O primeiro era fazer um paralelo entre as integrais de Riemann e Lebesgue, principalmente pontuando algumas deficiências, assim por dizer, das integrais de Riemann, que a integral de Lebesgue acabaria por vir a suprir. E no segundo objetivo, e fizemos isso naquele vídeo, conseguimos concluir esse primeiro objetivo. O segundo objetivo seria a gente tentar dar um overview sobre a integral de Lebesgue, o que nos espera nessa disciplina, nesse curso. E esse é o objetivo desse vídeo, tá certo? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, sobre o curso de medida de integração, a primeira coisa que eu queria pontuar para vocês que quando vocês têm uma função f dessa forma, somatória de RJ indicadora de AJ, isso é como se fosse uma função degrau, né? Quer dizer, esse indicadora de AJ é aquela função que assume o valor 1 ou 0, que se o x pertence a j, e o 0 se o x não pertence. Então, essa função, no caso que você tem no caso que você tem que esse AJ, então, o caso que esses AJ são intervalos, chama assim AJ, BJ, na verdade pouco importa, tô pegando fechado, mas poderia ser aberto, e todos eles estão contidos no intervalo AB, seria a função f definida, isso aqui em particular, né? Isso aqui está dizendo que a sua função f está definida no intervalo AB, você pode considerar assim, né? Tomando valores em R. Esses RJ são números reais, tá? Quando você está nesse caso, a integral dessa função, f de x dx, intervalo de A até B, isso aqui fica ali a somatória, um exercíciozinho, para vocês checarem, RJ, BJ menos AJ. Eu queria chamar a atenção desse aspecto que, na verdade, você pode... Isso fica exatamente evidente, você começa a se atentar para isso, quando você considera integração de funções tomando valores em R, mas definidos em algum subconjunto do Rn, ainda pensando na integral de Riemann, né? Isso aqui eu vou denotar com lambda de BJ, medida de AJ, onde essa definição aqui fica meio óbvia, né? Essa aqui esse lambda para mim vai ser medida de comprimento de intervalo, né? Lambda desse intervalo AJ, que é intervalo esse intervalo AJ, né? Tem extremos AJ e BJ minúsculos. Esse aqui é BJ menos AJ. É o comprimento de intervalo, tá? Quando você vai para Rn, fica claro que toda a sua dificuldade, né, os conjuntos J mensuráveis, para quem já estudou cálculo avançado, análise na Rn, toda a dificuldade ali está em você entender quem são os conjuntos que estão no domínio ali da sua função, né, subconjuntos do domínio que você consegue medir. E essa é a ideia que o Lebesgue explora, porque se você for capaz, por alguma razão, pegando nessa expressão aqui em cima, dar um significado para o que é a medida desse conjunto, esses AJ, não em conjuntos mais gerais do que esse aqui, isso aqui vai te levar na seguinte coisa, que digamos que a gente, em vez de lambda, vamos denotar o mi, quer dizer, a integral dessa f,
E aí eu estou usando a medida mi. Esse aqui dx é a medida de comprimento de intervalo, né? A integral de f de mi vai ser igual a rj vezes a medida de aj. Então, grosso modo, essa é a ideia, né? Quando você tem uma função que tem uma dada por uma expressão desse tipo, sobre quais condições nesses conjuntos, né, a j, a gente vai quais propriedades que eles precisam ter para você ser capaz de definir uma medida, né? Que aqui quem faz aqui esse papel é o comprimento de intervalo, mas abstrair nesse ponto. Quais são os conjuntos que você consegue medir e quem é essa medida, como que você define. A ideia é que você vai ter isso, vai definir a integral dessa forma. Essa inspiração aqui, ela na verdade, ela surge, né? Essa expressão aqui, ela surge por uma coisa gráfica, quando você tem essas, você está no problema lá de integral de Riemann, que aí você considera a partição e aí você começa aproximando aqui, né? Aproximando por retângulos, né? Essa de exaustão você chega na integral de Riemann assim. Essas áreas que você obtém aqui, na verdade, você pode enxergar como sendo um caso de você ter uma função desse tipo, a RJ indicadora de AJ. Nesse caso aqui, com a informação adicional que esses AJ aqui são disjuntos, né? Porque vem da partição, exceto eventualmente no ponto de dois intervalos vizinhos, né? Mas você nem precisa pedir isso nesse ponto aqui, porque se você tem uma função dessa forma, com a soma finita, você sempre vai conseguir escrever isso. Tá? Eu queria, então, primeiro dizer o que a gente precisa de impor em termos dessas condições aqui, né? Porque esses AJ seriam os conjuntos que você é capaz de medir. Então tem algumas coisas que são razoáveis e naturais de você esperar. Quer dizer, se você sabe medir um conjunto, é natural que você saiba também dizer o que seria a medida do complementar desse conjunto. E se você sabe medir conjunto A1 e A2, é natural que você saiba medir também a união deles. E aí a gente vai perceber que é natural que você também espere um comportamento de regularidade para as uniões. Bom, se você mede 2, você consegue medir 3, mede uma quantidade finita, é natural que você consiga também medir uniões desses conjuntos. Então, uma parte um pouco informal, quer dizer, um espaço mensurável espaço mensurável espaço mensurável. Então, vai ser você pegar um conjunto e você pegar G, que eu vou chamar aqui, que vai ser uma sigma álgebra. Vai ser uma sigma álgebra de subconjuntos, né? De ômega. O que vem ser isso? Quer dizer, você pega uma coleção de subconjuntos de ômega que tem algumas propriedades, fechado sobre alguma regularidade. Você tem alguma regularidade, né? Ele é fechado sobre algumas operações. Então, sigma álgebra de conjunto. Então, o que seria sigma álgebra de conjunto? Tem que cumprir a seguinte coisa, né? Tem que ter pelo menos um elemento lá, então o vazio pertence a essa coleção. Outra coisa, se você pega um conjunto que está lá, vou pedir por complementar também, tá? E outra coisa, se você pega uma quantidade inumerável
Então, eu vou pedir para uniões conjunto A, dado pela união desses conjuntos, a J. J igual a 1 até infinito. Ele também pertence à sua coleção. Quer dizer, esse aqui é o que eu vou impor, para os conjuntos que eu quero medir, tá? Quando você tem essa dupla, né? No fundo aqui você tem um conjunto e uma sigma álgebra. Você diz que você tem um espaço mensurável. Fica faltando alguém para medir. Então a medida, aí você tem ideia aí de espaço de medida. O que é um espaço de medida? É você pegar um espaço mensurável, quer dizer, você tem os conjuntos e você acrescentar aí uma função. Então o espaço de medida já é um terno, mi, onde esse aqui é um espaço mensurável, que eu acabei de definir, e mi é uma medida, e a medida mi nada mais é que uma função que está definida nessa coleção sua, tomando valores. Então, onde que ela pode tomar valor é uma coisa também que eu queria deixar em aberto, porque você pode abstrair isso, como eu comentei no outro vídeo, né? Então, vamos pôr assim, ó, medida. O que eu vou pedir para essa medida? Eu vou pedir a seguinte coisa. Isto é, se você pega conjuntos AJ que pertence a sua sigma álgebra, dois, embora, e vou pedir para eles serem disjuntos. Qualquer dois que você pegar aqui, a interseção é vazio. Então eu vou pedir para a medida dessas uniões disjuntas. Vou representar aqui J igual a 1 até infinito. Esses AJ. Essa medida, você vai dizer que você tem uma medida se ela separa uniões disjuntas. Você sabe medir cada conjunto. E isso aqui acontece, né? Isso aqui vai ser a somatória dessa medida de AJ. Eu vou pedir isso. J igual a 1 até infinito. Então, a notação para uniões disjuntas, algumas vezes tem um abuso aqui, né? Por exemplo, o livro do Snar, você denota essas uniões disjuntas desse conjunto com abuso aí, com uma notação também de somatória. Tá? Uma observação. Então, o que é uma medida? Então, medida é uma função que está definida na sigma álgebra. Então, medida é uma função definida na sua sigma álgebra e tal que cumpre essa seguinte coisa. Acho que assim fica até melhor desse jeito. E tal, quando você pega coisas disjuntas, cumpre isso. Tá? Bom, você tem um espaço de medida. Deixa eu. Antes de. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, né? Fazer alguns exemplos aqui.
gente já irmos juntos. Quer dizer, exemplos de sigma álgebra. Primeiro exemplo, você tem os casos triviais. Você tem uma sigma álgebra. Quer dizer, toda vez que você pega um conjunto, quer dizer, você pode escolher ômega para ter só dois elementos, que é o seu conjunto todo e o conjunto vazio. E tem um outro caso extremos, que é você colocar a sigma álgebra das partes, né? O conjunto A tais que A está contido em ômega. Isso aqui é a sigma álgebra das partes. Na verdade, essa sigma álgebra das partes, ela funciona muito bem quando você tem seu conjunto ômega, um conjunto finito ou enumerável. Mas finito, certamente, a sigma álgebra natural é você pensar a sigma álgebra das partes, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui de sigma álgebra. Você pode, então sempre vai todo conjunto tem uma sigma álgebra. Você pode pensar todos os subconjuntos, né? Mas se você pega assim um caso geral, sigma álgebra gerada. Esse é um exemplo bom. Quer dizer, toda vez que você pega então ômega um conjunto, vamos chamar assim de C, uma determinada coleção de subconjuntos. Eita, peraí. Subconjunto de ômega. Uma coleção que a princípio eu não vou colocar muita hipótese não. Mas a ideia é que você pode colocar assim, deixa eu usar uma outra letra aqui. Vou chamar assim. Vou chamar de C uma determinada coleção. Você pode pensar na sigma álgebra C frescurado aqui como sendo a menor sigma álgebra que contém C caligráfico. Esse C frescurado aqui, né? Não precisa frescurar tanto, né? Esse C caligráfico aqui, esse bonitinho, esse C mais técnico. É menor sigma álgebra. Como que você pode pensar isso? Isso aqui, quer dizer, como que se materializa esse menor? Então esse C de perna aqui, ele vai ser, na verdade, por definição, a interseção de, vou chamar assim, G lambda, onde esse G lambda é sigma álgebra e ela contém, o C está contido nessa coleção de lambda, tá? A interseção sobre todas as sigmas álgebras que contém C. Tem um exercício aqui que eu já vou deixar para vocês. O exercício é o seguinte: que interseções arbitrárias de sigma álgebra
Mas tem que estar como base a mesma coleção de subconjuntos, né? Você fixa o conjunto ômega, todos, você tem uma coleção sigma álgebras em ômega. Se você mudar o conjunto, aí já fica difícil até de argumentar, né? Esse ômega você pode pensar como se fosse o seu universo, né? Onde as coisas acontecem. Probabilidade o pessoal chama de espaço amostral, por exemplo. Quer dizer, todo conjunto, elementos, tudo tem um conjunto base, você não fica mudando esses caras. Então, ter seções habitadas de sigma álgebra é sigma álgebra. Esse é um exercício. O primeiro exercício aí que eu deixo para vocês, no fundo, quer dizer, essencialmente é isso. Seja de lambda, sigma álgebra em ômega, mostra que a interseção. Isso aqui para dizer que esse C vai ser uma sigma álgebra. Outra coisa aqui nessa definição, que é bom vocês ficarem atentos, dessa menor sigma álgebra, essa ideia de sigma álgebra gerada, né? Isso é um outro nome que se fala. Esse aqui se costuma também dizer que é sigma álgebra gerada pela coleção C. Começou a conversa. Então isso aqui, bom, esse exercício vai mostrar para vocês que esse exercício é fácil, é tranquilo, é bem tranquilo você justificar isso. Então a interseção é sigma álgebra e interseção não vazia, né? Arbitrária que tem que ter pelo menos uma, né? Interseção de nenhuma é igual. Começa até a discutir essas coisas. Mas, pô, você tem pelo menos uma sigma álgebra e você está com a ideia de intersectá-las. Uma outra coisa é a seguinte, essa interseção ela é não vazia por uma razão simples, porque você tem já a garantia de ter pelo menos uma G lambda aqui, que é a coleção das partes, né? A coleção das partes é uma sigma álgebra e certamente vai conter a coleção C, dependendo do C. Esse exemplo aqui, ele também tem, de todas as sigma álgebras geradas, tem uma que chama atenção. Eu vou, talvez nem chamar de outra linha, vou chamar assim de B. Acho que eu vou chamar, vou dar o crédito aqui, vou chamar de exemplo C, que é a sigma álgebra de Borel. O que é sigma álgebra de Borel? Sigma álgebra de Borel é você pensar a menor sigma em R. Pensar em R, mas eu já vou deixar para vocês depois pensarem. Depois eu comento aqui que seria o caso de um intervalo. Então eu vou denotar assim, esse B bonito, caligráfico aqui, B de R. Por definição, é a sigma álgebra gerada pelos intervalos da forma AB, intervalos abertos. A menor que B em R. Olha, a menor sigma álgebra que contém todos os intervalos abertos. Espera aí. Sigma álgebra de Borel é a menor sigma álgebra que contém todos os intervalos abertos. Bom, esse aqui depois eu vou fazer com... Talvez a gente até justifique aqui. Eu vou justificar para vocês. Hoje eu vou contar mais fatos aqui, né? Depois a gente vai fazer uns vídeos atualmente detalhando, justificando melhor essas coisas. Mas a primeira coisa, que essa sigma álgebra, uma coisa curiosa, é que ela, por causa dessa propriedade sigma álgebra, né, ser fechada por interseção, por união, por complementar e por união, essa vai ser a mesma sigma álgebra gerada pelos intervalos fechados. Sigma álgebra é a sigma álgebra gerada pelos abertos, mas também coincide, né, pela propriedade sigma álgebra com a sigma álgebra gerada pelos intervalos fechados. Aqui também você pode até permitir o igual, porque intervalo aberto de A a A não tem que ser maior que A e menor que A, vai dar o conjunto vazio. Na verdade é desejável, né, que você tem que ter o conjunto vazio.
E, bom, tem muita coisa aqui, bom, depois eu vou fazer, mas, por exemplo, você pode justificar que todo intervalo, todo conjunto aberto da reta vai estar nessa sigma álgebra. Você pode justificar qualquer conjunto fechado por ser complementados abertos também vão estar. Conjunto de canto, uma série de conjuntos aí que essa sigma álgebra ela contempla. Bom, tem mais listas aí de exemplos, mas deixa eu voltar aqui para o problema, dizer o seguinte fato aqui que é o seguinte, quando você pega uma definição para vocês, quando vocês pegam aqui uma função f, então o contexto é se você tem um espaço mensurável, então você pega ômega e g, espaço mensurável, nessa definição que eu fiz aqui atrás, né, vocês podem um espaço mensurável, e você pega uma função definida aqui em ômega, f de ômega, tomando valores aqui de ômega em R. Você vai dizer que essa função é mensurável. Eu tinha definido o que é espaço mensurável, agora eu defini o que é uma função mensurável, tá? Uma função é mensurável quando a pré-imagem eita, peraí, gente, apertei um botão aqui sem querer. Então, vamos lá. O que é uma função mensurável? Quando a pré-imagem de um conjunto A, de todo boreliano, cai na sigma álgebra. Isso só para dizer que esse aqui é o conjunto dos x pertencente a ômega, tais que f de x cai lá em A. Às vezes, esse conjunto, às vezes, você vai denotar ele f pertence a A, tá? Quando esse conjunto, né, porque é para a imagem que o dono pertence à sua sigma álgebra G para todo conjunto boreliano. Um conjunto que está aqui se diz que ele é boreliano, né? Quer dizer, se A pertence a esse cara aqui, diz que A é boreliano. Conjunto que está na sigma álgebra de Borel. Bom, eu comentei aqui, acho que vale a pena, quer dizer, se você quiser fazer o sigma álgebra de Borel de um intervalo AB ou de qualquer outro conjunto, quer dizer, podemos fazer genericamente assim, ó, se você pega... Se você pega x contido em R, a sigma álgebra de Borel desse conjunto X vai ser simplesmente a sigma álgebra de Borel da reta intersectado com X. Fica um exercício também você provar que isso aqui é uma sigma álgebra, também uma sigma álgebra. Você induz, né? É muito comum você pensar esse X como sendo um intervalo AB, né? Pensar os borelianos daquele caso. Muito bem, então aqui eu tenho um conceito aqui para vocês, que é a função ser mensurável. Primeiro eu tinha ideia de conjunto mensurável, agora eu penso na ideia de funções mensuráveis. Que ela aqui você está no caso também de... Eu vou fazer dois comentários aqui rapidamente para vocês, que é o seguinte, aqui você caiu no R, e aí você usou os borelianos da reta. Naturalmente, você poderia pensar que os borelianos de RD, sigma álgebra de Borel em RD, que seria você pensar na sigma álgebra gerada pelos conjuntos abertos, né? Essa sigma álgebra de Borel, ela também, outro
comentado aqui também é que ela também você pode pensar como uma sigma álgebra gerada pelos abertos ou pelos fechados, tal, de um modo mais geral. Mas você pode pensar também naturalmente no RD, né, no espaço euclidiano D-dimensional, a sigma álgebra gerada pelos abertos. Então você generaliza, você leva para D-dimensão a ideia dos intervalos abertos e intervalo fechado, né? Que aí você tem os retângulos lá D-dimensionais, né, os paralelepípedos lá, né? Então você poderia também trabalhar com essa ideia de D-dimensional aqui, né? A primeira observação é isso, né? Eu estou fazendo esse caso aqui, isso tentando dar overview, né? Mas lá a gente vai fazer com essa generalidade. Você poderia pensar um caso D-dimensional aqui e você poderia abstrair mais ainda. Você poderia pensar nos borelianos. Se você começa com um espaço, se você tem um espaço topológico X, você pode pensar a menor sigma álgebra que contém os abertos. Então, a ideia de sigma álgebra de Borel ela é muito boa, que ela se adapta assim trivialmente quando você tem um espaço topológico. Já é a sigma álgebra natural. E você precisa de uma sigma álgebra de referência no seu contradomínio para você definir a ideia de mensurabilidade. Então, aqui também, finalmente, né, você não precisa se ater ao fato de estar em R. Você poderia estar tomando valores no conjunto X, esse X tem um espaço topológico, naturalmente tem a sigma álgebra de Borel associado, e você pede isso aqui, definição já nasce pronta, né? Mas esse é um caso, o boreliano da reta é um caso que a gente deve se concentrar muito, e também no caso D-dimensional. Muito bem, então, por exemplo, se você pega todas as funções contínuas, se você pega esse ômega, por exemplo, um número, pensa um caso assim de R para R, esse domínio também são um subconjunto de R, todas as funções contínuas são funções mensuráveis. Então, tem várias propriedades. Se você compõe aqui f de ômega em R, agora você compõe com uma função que seja uma função contínua, então, de ômega para R, aí você joga para R novamente por uma função contínua. Essa composição vai ser mensurável. Tem uma série de propriedades que vamos explorar, né? Tem uma parte crucial aí, que é entender propriedades das funções mensuráveis, que tem muita riqueza essa teoria. Por exemplo, você pega soma, produto de funções mensuráveis, é mensurável, e ela ganha, assim, por exemplo, se você pensar em sup, você pega uma coleção de funções e define a função sup, que a cada ponto você vai olhar o sup envolvendo toda a coleção que você fixou inicialmente. Se essa coleção são funções mensuráveis, essa função que você está criando a partir do sup, ou ínfimo, ela também vai ser mensurável. Então você tem alguma regularidade aí. Ela se comporta bem com série, por exemplo, então, F1, F2, Fn, uma coleção enumerável de funções mensuráveis. A série induzida por essas funções também vai ser uma função mensurável. Então tem todo um capítulo que a gente vai estar dedicando para entender propriedades das funções mensuráveis, e elas vão ser as funções que a gente vai estar avaliando se são ou não integráveis, né? Porque o que acontece é o seguinte, um resultado aqui, tem um resultado muito bom aqui, que é o seguinte, acho que eu vou até vou destacar esse resultado aqui. Deixa eu ver aqui, vou colocar de verdinho para vocês. Tem o seguinte resultado. Deixa eu apagar esse aqui, porque isso aqui está complicar minha vida. Deixa eu colocar aqui de novo, que isso que eu apaguei. Então, deixa eu explicar para vocês. Deixa eu só colocar aqui primeiro aqui esse conjunto que eu paguei. Que, na verdade, muitas vezes você denota por F pertence a outra notação para a imagem, né? Significa isso. Bom, o que eu queria dizer para você, o seguinte resultado, né? O seguinte resultado é um resultado que a gente vai apresentar com detalhe, mas eu vou destacar para vocês. O seguinte resultado. Se você pega uma função de ômega, nesse contexto, né? De ômega, uma função não negativa, tá?
que eventualmente pode, vamos pensar, de ômega em zero infinito, mensurável. Então, existem a J, quantidade inumerável, né? Lá no sua sigma álgebra. Existem a J, tal que essa sua função se expressa como sendo RJ indicadora de AJ. J igual a 1 até infinito. Esse RJ são números reais. Na verdade, essa função aqui, eu vou corrigir isso agora. Na verdade, essa função aqui pode tomar valor em zero mais infinito, incluindo infinito. Então, a razão é boa você já incluir logo esse cara, porque lembre-se, numa motivação a gente trabalhar com série, limite. Então, naturalmente, vai aparecer funções tomando valores infinitos. Tá ok? E essa é a expressão que volta lá para o meu primeiro slide, né? A função é dada por uma... Você consegue... Esse conceito de ser mensurável, ele vai remeter a essa ideia de você conseguir expressar a função como uma soma de funções indicadora, né? Dizer para vocês que quando essa função f é limitada, essa convergência, que você pode até conseguir convergência uniforme, mas em geral você não tem convergência uniforme. Bom, esse é um dos resultados que vamos apresentar lá. E aí isso aqui permite você a definir a integral, né? Na verdade, não é definir. A maneira como você faz, que vamos fazer, se primeiro a gente vamos definir a integral para uma classe chamada de funções simples, que são combinações de indicadora, mas numa quantidade finita, e esses AJs disjuntos. A gente define aí, e aí tem um processo de extensão, um processo de passar para esse caso geral, mas o fato é que quando a gente tem uma função que é não negativa, e aí a gente já viu que a gente pode escrevê-la dessa forma, RJ indicadora de AJ, J indo de 1 até infinito. Indicadora de AJ. Esses AJ aqui na sua sigma álgebra, né? Então, o que vai acontecer não é uma definição, na verdade, a gente prova que essas funções têm essa propriedade. A gente vai fazer... O que vai acontecer é que a integral... Aí aqui a gente já precisa também colocar num contexto... Para falar nessas funções assim, você precisa de um espaço mensurável. Só que agora eu vou falar da integral, então você precisa colocar uma medida. Então, isso aqui é o espaço de medida. Espaço de medida. Espaço de medida, então, o que vai acontecer é que vai ser que a integral dessa função vai ser dado... Isso vai ser uma propriedade que a gente vai provar lá. No processo de extensão você vai ter essa propriedade. Vale essa coisa. Tá? Vou fazer só uma observação aqui. Fazer uma observação. A observação é que isso não vale, é uma coisa que não vale, essa propriedade não vale para integral de Riemann. Aí é fácil você verificar, né? Que você pode pegar... Você pega essa função que eu já até usei na última apresentação, que é 1 ou 0. Se você pega a indicadora dos racionais no intervalo 0, 1.
Está definido no intervalo 0,1 e a indicadora dos racionais. Então, essa função, se você pega uma enumeração aqui dos racionais, então essa função você consegue expressá-la, você pode pegar assim, AJ como sendo o conjunto que tem um XJ, e aí você tem que essa F é dada pela série, né? De 1 vezes indicadora de AJ. Mas não vale, né? Essa função não é rima integrável. Esse é o ponto. Vou baixar aqui. Não é rima integrável. Então isso aqui é uma coisa que realmente vem da integral já é uma coisa que diferencia as integrais. Então deixa eu continuar aqui, que uma vez que você define aqui, aí você tem um processo que se você pega uma f que não toma valores aqui de menos infinito a mais infinito, eu vou aproveitar que o próximo slide eu vou dizer como que um pouco desse espaço aqui, né, que essa reta estendida, né, como que ela se comporta. Se essa função aqui é mensurável, aí você vai definir. Então, só para facilitar a nossa anotação, vamos chamar aqui usar essa anotação aqui para integral de f, o I de f, tá? Isso aqui não faz referência à medida μ, mas como a gente está fixando o espaço de medida, a gente não está mudando μ. Então, o que vai acontecer aqui é que toda função dessa forma você escreve como um f mais menos um f menos, certo? Onde essas funções, isso é outra coisa, é a parte positiva barra negativa de f, tá? E aqui é o seguinte, né? Essa f mais, por exemplo, você define ela para ser f de x se f de x for positivo, maior ou igual a zero. E aqui zero caso contrário. E f menos, com que menor que igual a zero. Essas duas funções, se a f é mensurável, a parte positiva e a parte negativa delas são mensuráveis. Então, esse f mais e f menos são mensuráveis. E aí você vai definir a integral de f para ser a integral de f mais menos a integral de f menos. Desde que essa integral de f mais seja positiva ou a integral de f menos desde que essas integrais seja finita ou uma delas tem que ser finita. Eu acho que, deixa eu voltar aqui daqui a pouco, mas deixa eu dizer para você que o R estendido, que eu estou pensando aqui para ser o R união mais menos infinito, você consegue municiar ele com as operações que quando você faz assim, infinito mais um número, então se C é um número real, mais um C, mais menos um C, isso aqui vai dar mais infinito. Se você tivesse menos infinito, aqui daria menos. Se você pega o C dividido por mais ou menos infinito, isso aqui dá zero. Quer dizer, você tem uma série de operações aí, né? Infinito dividido por um número, esse cara aqui tem que ser diferente de zero, né?
Isso aqui vai dar infinito. Mais ou menos aqui, seria mais ou menos aqui. Agora, o importante aqui é que não está definido. Eita. Então, que não está definido mais infinito você somar com menos infinito. Isso aqui não está definido. Isso aqui também mais infinito dividido por zero também não tá definido. Então é o que você precisa tomar cuidado, tá? Isso aqui é chamar a atenção, né? Que você consegue incluir o infinito na jogada, mas você tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado, questão de definição, né? Você tem umas indeterminações aí. E isso é o que acontece aqui, ó. Quando você vai definir essas duas coisas, como o infinito pode ser uma possibilidade para essas integrais, então você tem que eliminar esse caso de você estar somando infinito com menos infinito. Por isso que você pede para pelo menos uma dessas, ou a integral de f mais ou a integral de f menos, uma delas tem que ser finita. Deixa eu dizer para vocês que, bom, esse é o roteiro, né? Tem algumas coisas aí que, quer dizer, isso aqui tem uma sutilezazinha que você consegue, aqui a gente conseguiu definir a integral, né? Mas você tem um caso aí que é uma coisa é você calcular a integral, você é capaz de dizer quanto que é esse número. Outra coisa, você vai dizer que a função é integrável quando essas duas quantidades são finitas. Integral da parte positiva e da parte negativa. E aí, então, a função é dita integrável quando a sua integral é finita. E aí você tem umas coisas, a função vai ser integrável somente se o módulo dela vai, você tem uma série de propriedades. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisa. Ah, tá. Muito bem. Tem uma coisa aqui que é. Se você olhar aqui, uma função mensurável se a pré-imagem. Se a pré-imagem. E aqui eu tenho que. Espera um pouquinho, eu paguei até coisa mais. Se a pré-imagem ela pertence à sua sigma álgebra, né? Isso é importante. Isso eu tirei ela. Se ela está na sua sigma álgebra. Deixa eu observar para vocês o seguinte. Porque, e essas são as funções que você vai calcular a integral. Então, qual é o desejo, assim, se você parar para pensar um pouquinho, o desejo é que você tenha todas as funções mensuráveis, né? Que essas são as candidatas. Na verdade, seria bom se você conseguisse calcular a integral de todas as funções, né? Isso, a princípio, parece uma coisa boa. Integral você tem interpretações físicas para ela, geométricas, até dentro da matemática, tem quantidades de interesse associada à integral. Se qualquer função você puder calcular a integral, a princípio parece uma coisa boa. Então você pede aqui para a imagem cair na sua sigma álgebra. Então, se você quer que todas as funções sejam mensuráveis, isso te leva naturalmente a você escolher. Tem uma sigma álgebra que isso acontece, né? Deixa eu fazer isso aqui com detalhe. Quer dizer, quando a sua sigma álgebra é a sigma álgebra das partes, toda função, que é a primeira observação. Vou voltar aqui. Então, quando G é partes de ômega, a sigma álgebra das partes, toda F. Se você quer que todas as funções sejam mensuráveis, o que você tem que fazer é obrigatoriamente escolher as partes. Toda função
É integral, é mensurável. E você tem o outro caso, quando a G é aquela trivial, né? Ela tem o ômega e o conjunto vazio, menor sigma álgebra. É o outro extremo. Aqui todas as funções são integráveis. Aqui somente as funções constantes. Somente as F, que o ômega em é constante, são mensuráveis. É dois extremos, né? Uma tem todas as funções, a outra só tem uma classe, que são as funções constantes. Então, no primeiro ensaio, você fala assim, tudo bem, vamos continuar, mais um motivo, vamos considerar essa sigma álgebra das partes. E aí eu vou deixar na descrição dos vídeos, que tem até um vídeo que isso é feito com mais detalhe, talvez eu até grave alguma coisa mais para frente. Mas o ponto é que aqui, deixa eu colocar essa observação aqui é a seguinte, via de regra, via de regra, quer dizer, uma coisa geral, você precisa definir a medida μ, via de regra, é o seguinte, você precisa definir a medida também, né? Via de regra, a medida, não existe uma medida, não existe uma medida μ, eu vou colocar assim entre aspas, boa, definida na sigma álgebra das partes. Então, assim, você por um lado, você gostaria que ter a possibilidade de falar de integrabilidade de todas as funções. Só que no caso das partes, você vai depois precisar definir uma medida. E, em geral, o que você tem pode não ser uma coisa boa. Então, um caso concreto, se você pega assim, na reta, pensa ômega igual a R, e você pensa, por exemplo, uma medida que ela é invariante por translação, como acontece com a medida dos comprimentos de intervalo, o intervalo AB, o tamanho dele é B menos A, ele é o mesmo comprimento do intervalo A mais C, B mais C, né? A diferença também vai dar B menos A. Então, se diz que ela é invariante por translação. Então, tem resultados, por exemplo, que você não consegue definir em R, né, olhando para as partes de R, uma medida que, por exemplo, tem essas propriedades de variância por translação e que você não consegue estender essa medida de Lebesgue do comprimento de intervalo para o conjunto das partes. Então, esse pode ser o problema. Mas, por outro lado, por exemplo, isso aqui está dizendo que quando você pega um conjunto que seja finito, que é a sigma álgebra das partes é a natural, você já sabe que qualquer função vai ser mensurável. Então, esse aí, deixa eu ver se teria mais algum. Isso, por sinal, essa coisa de você ter que definir. Você precisa que, em algum momento, você tem um conjunto mensurável, os conjuntos que você vai medir, que são sigma álgebra, mas você vai precisar definir a medida. Às vezes, isso é você que tem que sujar a mão, exibir o modelo, exibir o espaço de medida. Você tem que dizer para mim quanto que é a medida dos seus conjuntos. Isso remete ao tema que vai ser a nossa nossa próxima, a primeira abordagem teórica, que vem deixa eu ver aqui, desse slide aqui. E esse aqui é o caso que você quer. Essa medida que tem essa propriedade aqui, inclusive, você diz que essa μ aqui é sigma aditiva. Essa propriedade de pegar uniões enumeradas. Mas na prática, você definir uma medida numa coleção dessa pode ser um problema difícil. Pensa num exercício bom também, você pensar o que você pode ter de bizarrice. Quer dizer, ela é fechada por uniões. Né? E aqui tem um exercício legal
que vale a pena vocês fazerem é que se você é fechado por uniões enumeráveis e por complementar, você tem uma chamada as relações de Morgan, que diz que isso aqui vai implicar que, por exemplo, as interseções enumeráveis também de conjuntos que estão lá também vão estar na sua sigma álgebra. A interseção J aqui é a quantidade enumerável, né? Esse aqui também vai pertencer a J. As relações de Morgan, depois eu faço com mais detalhe aqui, senão a gente não evolui. Mas aqui me mostra uma outra coisa que é o seguinte, isso aqui pode ser muito arbitrário. Então, na verdade, você tem esse espaço mensurável, mas a gente vai estar criando, olhando para uma estrutura mais simples, com uma ideia que a gente vai chamar de semianel. Um semianel é uma estrutura que ela é bem menos rica em propriedades, né? E, e as medidas mi, às vezes você checar que ela é sigma aditiva, às vezes é complicado. Imagina você um processo de construção do seu modelo. Então você até aqui a gente vai pensar uma estrutura mais simples de semianel e mi também, às vezes aqui vai ser uma estrutura até mais simples, finitamente aditiva, que é você checar essa propriedade separar, mas não por quantidade infinita, né, numerável finita, uma quantidade finita. Você diz que ela é finitamente aditiva. E aí porque esse é o cenário mais simples que você consegue checar as coisas, né? Próxima slide eu vou definir. Mas estou dizendo, isso aqui pode ser estruturas muito espaço mensurável com medida sigma aditiva, a estrutura que é a que a gente deseja, mas elas podem ser muito abstratas. Então, uma primeira coisa é você pensar uma estrutura mais simples e aqui você tem um processo de extensão. Na verdade, chama até extensão de Lebesgue, né? Que é para chegar nessa estrutura. E, em particular, por exemplo, a medida. É natural que você pense ela finitamente aditiva e você, sob quais condições uma medida finitamente aditiva, que seria como se você verificasse a propriedade só é, por uma quantidade finita, né? Que você consegue manusear. Você checar se uma determinada medida é sigma aditiva, pode ser um problema. Então, sob quais condições isso aqui... Bom, certamente sigma aditiva implica isso aqui, né? Você consegue, isso aqui é verdade. E isso aqui que vai ficar uma dúvida aí sobre quais condições, né? Sobre quais condições. E esse tem um resultado muito bacana que eu vou apresentar nos próximos vídeos, que é quando você está no espaço topológico, a medida for regular, finitamente aditiva, você tem, diz que medida é regular, né, você consegue passar de finitamente aditiva para sigma aditiva. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais ou menos o que eu queria abordar com vocês. Tá, deixa eu já uma vez que tem esse processo de construção aí, desses espaços mensurados, funções mensuradas, deixa eu abordar para vocês que uma vez que vocês... O que seria? Isso aí, no fundo, a gente já falou de funções mensuráveis, com a ideia de você definir integral. E uma vez que você tem isso, você tenha definido, que a gente tenha construído isso aqui, entende quem são as funções que podem estar aqui, o que segue? Aí eu queria destacar para vocês, até para me comentar, então o que vem depois, que virá. Então, aproveitar esse slide, deixa eu dizer que você tem que dizer você vai dizer que uma determinada propriedade é quase certa
Q.C, às vezes A.E, almost everywhere, às vezes costuma aparecer uma abreviação assim também. Às vezes pode aparecer também QTP em quase toda parte. Uma propriedade é quase toda parte. Uma propriedade, chamar-se uma propriedade de P, é quase certa quando existe um conjunto de medida nula, existe um conjunto mensurável, medida desse conjunto tem que ser zero, medida nula, tal que essa propriedade P vale no complementar desse conjunto. Vale em A complementar. Então, por exemplo, você vai dizer que F é igual a G QTP, significa que existe um conjunto de medida nula que no complementar dele, para qualquer x no complementar desse conjunto, f de x igual a g de x. Você vai dizer que f é maior que g QTP, se, novamente, uma conjunto de medida nula, essas coisas acontecem. E isso é importante porque uma frase assim para a gente ganhar tempo, mas que resume assim, a integral ela é robusta por conjunto de medida nula. Se você pegar uma função mensurável e altera ela no conjunto de medida nula, ela vai continuar sendo mensurável. Se você tem duas funções que são iguais a QTP, a integral de uma coincide com o valor da integral da outra. Isso. Bom, e aí eu queria falar para vocês uma coisa que vai vir depois, que é você estudar os espaços LP de ômega, né? Na verdade, que faz menção a sigma álgebra e faz menção à medida que você está. E, na verdade, você poderia fazer menção ao contradomínio das suas funções. Isso aqui, na verdade, são as funções de ômega. Aqui você poderia pensar os números reais, né? Poderia ser os números complexos, função vetorial. Essas funções são mensuráveis. Tá? Esse aqui é mensurável. E quando você calcula a integral dela, o módulo dela elevado a P, por isso que tem esse expoente aqui, né? Dmi, essa coisa é finita. As funções que não é que elas são integráveis, elas são mensuráveis, pesam a potência delas que são integráveis. Tá? E deixa eu dizer para vocês que um dos objetivos aqui é esse espaço muito importante, análise funcional, equações diferenciais, é que você pode aqui, quer dizer, após um procedimento de classe de equivalência, né, você pode definir essa quantidade aqui, seria, se olhar para a integral de f elevado a p dmi e tirar a raiz pésima, tá? E quando você tem então p maior ou igual a 1, isso aqui é uma norma. Tem um procedimento aí que é o seguinte: se você pega uma função que é nula, a meio de um conjunto de medida nula, a integral dela vai dar zero. Então, esse princípio, isso não seria uma norma, né? Então, você precisa de um procedimento de passar por uma relação de equivalência, considerar só as classes, que no fundo são as classes das funções que têm essas propriedades. É um probleminha, só para contornar esse caso aí de duas funções que são iguais QTP, dá o mesmo integral. Na verdade, você vai considerar nesse espaço aqui duas funções que são iguais que o TP, é o mesmo objeto, no resumo é isso. E aí, na verdade, você tem o LP com essa coisa aqui, né?
P maior ou igual a 1. Isso, na verdade, vai ser ele não só vai ser um espaço normado, mas como vai ser completo também. Vai ser um espaço de Banach. Completo, vocês lembram, né? Toda subsequência, toda sequência de Cauchy é convergente e converge com um ponto do seu espaço. Então, isso é uma riqueza muito grande. E tem um outro aspecto aqui, interesse, por exemplo, a relação de dualidade, né? O dual do LP é um LQ, onde esses inversos somam 1, né? Aqui tem, na verdade, assim, eu queria fazer duas observações. Primeiro, até para explicar o que é esse dual, quer dizer, quando você pega X, um espaço vetorial, isso aqui também vai ser um espaço vetorial, né? Você pega o espaço vetorial, você pode olhar a coleção, né, o dual dele, por definição, conjuntos funcionais lineares que são contínuos. Linear, deixa eu baixar aqui, linear e contínuo, tá? E isso muito ganha importância lá em estudo desses espaços, né? Quando você quer estudar convergência, você acaba remetendo a entender esses funcionais, os funcionais, chamado bidual. Você tem uma teoria muito rica aí que pensando sempre na questão da convergência. E aqui você tem um fenômeno curioso que quando vocês consideram esses espaços LP, olha para os duais deles, acaba caindo um outro cara, né? Um LQ, com essa propriedade aqui, né? Esse, na verdade, outra observação aqui também, que é Banach, que o caso P igual a 2, você, na verdade, você tem um espaço de Hilbert. Você tem, na verdade, um produto interno, né? Você define o produto interno de F por G. Isso aqui, na verdade, é a integral de F vezes G de μ. Então, você tem uma riqueza aí que se interage aí com essa álgebra linear de dimensão infinita, né? Que é análise funcional. E aí, depois tem aplicações. Uma outra coisa que vamos estar considerando é, você tem os teoremas, né? Teorema de Fubini. Teorema de Fubini, essencialmente, você te leva para a ideia de espaço produto, né? Quer dizer, quando você tem espaço de probabilidade, espaço de medida, né? Quer dizer, vou chamar aqui de K. Esse K, eu vou fazer para 2, mas você poderia pensar numa quantidade finita, né? Tem um determinado N. Então, esse aqui induz via produto cartesiano desses espaços, xk pertence a ômega k. E aí você pode olhar para a G também, produto, né? Essa GK, você tem uma estrutura de espaço produto, que é similar ao que acontece em R, né? E aí você também tem uma medida. Você tem uma medida que é dada pelo produto dessas medidas. Aquele processo de extensão lá ajuda a gente a mostrar que de fato a gente tem uma medida, e a medida natural aqui, a medida de um conjunto que é dado por esse cartesiano, você vai fazer o produto das medidas envolvendo cada um desses μi aí. E o teorema de Fubini, essencialmente, ele, no caso em lugar 2, mas só para facilitar aqui, essencialmente você tem uma integral dupla aqui, f de x1, x2, demo 1 de x, demo 2 de x2. Essencialmente, ele te diz que você pode primeiro calcular a integral com respeito a condições bem gerais. Você calcula primeiro aqui essa integral e o resultado disso, aí finalmente você calcula a integral. Isso aqui vai gerar uma função que depende de x2 e você calcula aqui a integral de x2. Tem um resultado desse tipo também. Teorema de Fubini. Você tem
Quer dizer, você tem outros resultados também que aproxima com o caso. Você pode, quando você pega uma medida, quando você também tem mudança de variáveis, mudança, resultado de mudança de variáveis, essencialmente quando você pega, se você pega uma medida, isso aqui, né, mudança de variáveis, então você tem um contexto assim, você tem aí você pode pensar, isso aqui induz uma nova medida, né? Se você pega uma F, uma F mensurável, uma F integrável, vamos pensar assim, função integrável. Então você pode induzir uma medida, uma nova medida, né? E aqui tem que ver, né, se essa medida aqui é medida com sinal, medida. Será que essa mu é uma medida positiva, né? Essa mu é mais infinita. Então você vai induzir uma medida aqui também. Cada conjunto A você vai associar a integral sobre o conjunto A, né? Dessa f de mu. Isso aqui também vai ser uma medida. Tá? Então, uma observação, você a partir de uma função integrável num espaço de medida, você gera novas medidas. Esse tem umas hipóteses que, sob determinadas condições, você integrar uma função com respeito a essa medida que você está olhando aí, na verdade, você remete para a integral com respeito a essa medida, vale essa coisa aqui, né? Claro que aí você tem umas hipóteses em geral, uma hipótese que surge depois, a ideia de sigma de atividade, mas, bem, sobre determinadas hipóteses, coloca aqui uns 3 pontinhos, né? Sobre determinadas hipóteses, você tem essa coisa aí, tá? E, finalmente, já tem uns teoremas aí, já indo para essa parte mais final, né, dos teoremas clássicos. Então, o resultado, por exemplo, de Radon-Nikodym, um resultado que essencialmente fala para a gente assim, se você tem a ideia de que você pega duas medidas, né? São medidas na sigma álgebra, definindo uma mesma sigma álgebra, chama aqui de G. Você vai dizer que elas são um conceito de ser absolutamente contínuo. Você vai denotar por essa expressão assim, né? Mi é absolutamente contínuo com respeito a mi. Esse aqui é no sentido que toda vez que a medida anula um conjunto, isso aqui implica que a medida mi também faz isso. Tá? Absolutamente contínuo. Então, normalmente, sob hipótese de sigma de atividade nessas medidas, sigma finita, a medida ela é sigma finita quando você consegue escrever seu espaço todo, o ômega, como uma união inumerável de conjuntos, e cada um desses conjuntos tem medida finita. Você diz que ele é sigma finito. Desculpe. Sigma finito. Você consegue escrever ele como uma união inumerável de conjuntos e cada um dos quais tem medida finita. Então, sobre essas hipóteses, essa coisa de absolutamente contínuo, o teorema de Radon-Nikodym, sobre algumas hipóteses aí, você consegue, toda vez que você quiser calcular a integral com respeito a uma medida, mi, isso aqui existe, né? O teorema aqui é que existe uma f integral, existe uma f tal que
apagar isso aqui. Sobre algumas hipóteses aqui nessas medidas, né? Uma delas é essa aqui. Então, existe uma f tal que se você integrar qualquer função com respeito à medida mi, você consegue remeter isso para um integral com respeito à medida nu. Por meio dessa f, faz essa ponte aí. Isso dá uma... Bom, isso tem uma enorme relevância aí em várias coisas, né? Por exemplo, uma delas é que você acabou de criar uma ideia de... Você acabou de criar uma ideia de derivação, de derivar uma medida com respeito a outra, né? Isso aqui, em particular, você tem uma ideia que derivar a mu com respeito a nu, isso aqui vai dar f, né? Com esse teorema, você cria uma ideia de derivar a medida com respeito a outra. E, por exemplo, em probabilidade, esse resultado ele é importantíssimo. Ele dá origem às variáveis aleatórias condicionadas, né? A ideia de você condicionar é uma ideia extremamente rica em probabilidade, que é a base assim, de praticamente todos os processos estocásticos que você tem. A base importantíssima é a ideia de você condicionar, você define em cima de condicionar, que é essencialmente você ter a probabilidade de determinada coisa, sabendo que, quer dizer, você usar a informação que você já tem de algum modo. E esse personagem, que é esse resultado aqui de Radon e Codin, é que fundamenta esse conceito lá. Tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, tem umas outras coisinhas aqui, mas eu acho que o vídeo, para não ficar também muito longo, eu vou me encerrando por aqui. E o próximo vídeo eu já começo de uma maneira um pouco mais formal, esse processo aqui, pensando aqui principalmente nessa parte aqui, né? Que é uma parte que você você quer esse objeto aqui, o espaço de medida, em que sua sigma álgebra, com a sigma álgebra, a medida sigma aditiva, mas do ponto de vista de você meter a mão na massa, né, podemos assim dizer, são estruturas muito abstratas, né? Quer dizer, basta você pensar, quando você pega a sigma álgebra de Borel gerado pelos intervalos abertos, quer dizer, se você fizer qualquer em quantidade enumerável e brincando de pegar, complementar, interseção, união, você ainda não sai dessa coleção. Então você pode ter elementos muito bizarros nessas suas coleções. Você tem um exercício que, por exemplo, uma sigma álgebra, ou ela é finita, ou ela é não enumerável. Ou ela tem uma quantidade finita de elementos, ou no caso de ser infinita, automaticamente vai ser não enumerável. Então, é uma coleção muito abstrata. Para você definir medidas diretamente em G é um problema complicado. Você dizer quem é a sua função, quanto que ela vale aí. Então a ideia agora é a gente considerar estruturas mais simples, que serão esses semi-anéis. Tá? Por exemplo, no caso de Lebesgue, na reta, medida comprimento do intervalo, o semi-anel vai ser a coleção dos intervalos limitados. Esses vão formar um semi-anel, pra você ter ideia. E ali você sabe definir uma medida que é fácil você verificar que ela é finitamente aditiva. Né? Você pega intervalos disjuntos, quantidade finita, é fácil você checar que você tem essa propriedade aqui, né? Mas no caso infinito já é meio agarrado. Então a ideia é a gente apresentar essa estrutura mais simplista, né? E alguns resultados que remetem com o objetivo, né,
de que ao final pensar no processo de extensão para chegar nessa estrutura mais robusta que é do nosso interesse. E é nessa caminhada que a gente vai fazer, que passa por você definir o caminho que vamos seguir, definir as integrais para uma classe mais simples de funções, e essa integral meio que vai induzir essas construções aqui. Tá certo? Então, até o próximo. Vou fechar aqui.